Seja bem-vindo a esta jornada de exploração e autoconhecimento. Hoje, reunimos-nos para mergulhar em um dos mitos mais antigos e ricos da humanidade: os 12 Trabalhos de Hércules. Longe de serem apenas histórias de heroísmo e feitos extraordinários, os desafios enfrentados por Hércules transcendem o mundo da mitologia, revelando verdades profundas sobre o espírito humano e sua jornada de evolução. Cada trabalho não é apenas um teste de força física ou coragem, mas um símbolo dos desafios que enfrentamos internamente ao longo da vida. Estes mitos carregam uma sabedoria que ecoa nos campos da psicologia, da espiritualidade e do esoterismo, oferecendo chaves preciosas para a compreensão de nós mesmos e do universo ao nosso redor. Durante este vídeo, iremos decifrar os arquétipos ocultos nos feitos do herói grego e investigar como cada um deles pode ser interpretado como uma etapa do desenvolvimento humano. Exploraremos as lições psicológicas que nos ajudam a lidar com nossas sombras, os símbolos místicos que apontam para o alinhamento com nossa essência divina e os ensinamentos esotéricos que guiam a alma na busca pela iluminação. Assim como Hércules, somos chamados a enfrentar nossos leões, hidras e estábulos. Nesta jornada simbólica, descobriremos que o verdadeiro herói não é aquele que conquista o mundo exterior, mas aquele que conquista a si mesmo. Convido você a abrir a mente e o coração, a refletir sobre os paralelos entre os desafios do herói mitológico e os seus próprios desafios pessoais. Que esta exploração seja uma oportunidade para descobrir ferramentas poderosas para o crescimento espiritual e a transformação interior. Prepare-se para uma jornada fascinante entre o mito e o mistério, onde cada trabalho de Hércules será uma chave para decifrar os enigmas da alma humana. O enfrentamento do leão de Nemeia, o primeiro dos 12 trabalhos de Hércules, simboliza a vitória sobre as forças internas de resistência e ilusão. Psicologicamente, o leão representa nossos instintos mais primitivos e as limitações impostas pelo ego, aqueles medos e crenças que nos fazem sentir impotentes. Misticamente, o leão é o guardião do portal para uma nova consciência. Derrotá-lo exige coragem e determinação para confrontar o animal interior, reconhecendo a força que reside no domínio dessas energias. Esotericamente, ao matar o leão com as próprias mãos, Hércules nos ensina que as armas externas são inúteis diante dos desafios mais profundos da alma. O herói veste a pele do leão como um manto, simbolizando a integração de sua força e o domínio sobre os instintos transformados em poder espiritual. Vencer o leão de Nemeia é transcender a ilusão da separação e descobrir a coragem de enfrentar a própria essência, inaugurando o caminho do verdadeiro herói interior. O confronto de Hércules com a Hidra de Lerna, seu segundo trabalho, representa a luta contra os desejos ocultos, vícios e emoções reprimidas que habitam o inconsciente. Psicologicamente, a Hidra simboliza os aspectos sombrios da mente que, quando ignorados, ressurgem com mais força, assim como suas cabeças que se multiplicam quando cortadas. Misticamente, a Hidra vive nas profundezas de um pântano, indicando que esses desafios só podem ser vencidos quando trazidos à luz da consciência. Ao erguer a criatura para fora de seu habitat sombrio, Hércules ensina que o primeiro passo para a transformação é encarar nossas sombras com clareza e coragem. Esotericamente, a vitória só é completa quando a cabeça imortal da Hidra é queimada, simbolizando o ato de transmutar energias negativas em forças espirituais elevadas. Ao derrotar a Hidra, Hércules nos mostra que o verdadeiro poder não está na negação ou na força bruta, mas na iluminação das trevas internas e no equilíbrio entre força e sabedoria. A captura da corça de Cerineia, o terceiro trabalho de Hércules, representa a busca pela harmonia entre os impulsos humanos e os valores espirituais.
Psicologicamente, a corça simboliza a delicadeza, a intuição e o equilíbrio necessário para reconciliar os desejos terrenos com o propósito mais elevado. Misticamente, a corça é consagrada a Ártemis, a deusa da caça e da pureza, e sua captura sem derramamento de sangue aponta para a necessidade de conquistar virtudes espirituais com paciência, cuidado e respeito pela vida. Esotericamente, Hércules persegue a corça por um ano, demonstrando que a evolução espiritual não ocorre por meio de força ou rapidez, mas exige tempo, esforço contínuo e foco. Ao capturar a corça, ele nos ensina a encontrar o equilíbrio perfeito entre ação e contemplação, entre o mundo físico e a dimensão divina que habita em cada um de nós. A captura do javali de Erimanto, o quarto trabalho de Hércules, simboliza o domínio sobre as forças destrutivas da raiva, da impulsividade e da agressividade descontrolada. Psicologicamente, o javali representa nossos impulsos selvagens, que precisam ser enfrentados e direcionados de forma consciente para não nos dominarem. Misticamente, o javali, com sua fúria destrutiva, é uma força primordial que, quando contida, se transforma em energia criativa. A captura, em vez da morte, demonstra que não se trata de eliminar essas energias, mas de redirecioná-las para um propósito mais elevado. Esotericamente, a montanha onde Hércules persegue o javali simboliza o desafio de elevar a consciência acima dos instintos básicos. Ao trazer o animal para a luz, Hércules nos ensina que a verdadeira força não está na violência, mas na capacidade de transformar impulsos em instrumentos de evolução espiritual. A lenda dos estábulos de Augias revela uma chave poderosa para a psicologia, o misticismo e o esoterismo. Hércules, em seu quinto trabalho, realizou uma tarefa aparentemente impossível de limpar em um único dia os estábulos imundos de Augias, que acumularam esterco por décadas. O herói, ao enfrentar o desafio diretamente, recorreu à inteligência, desviou os rios Alfeu e Peneu, fazendo com que suas águas fluíssem pelos estábulos e os purificassem completamente. Psicologicamente, o mito reflete a necessidade de lidar com as sujeiras internas, traumas, medos e limitações, não com força bruta, mas com flexibilidade e criatividade. Misticamente, o fluxo das águas simboliza o poder purificador das emoções e da intuição, dissolvendo os bloqueios acumulados com o tempo. No plano esotérico, Hércules ensina a importância de canalizar energias maiores, representadas pelos rios, para transformar e renovar tanto o interior quanto o exterior. Assim, o trabalho de Hércules não é apenas um feito físico, mas um arquétipo de renovação profunda, que mostra como grandes mudanças mudam a combinação de estratégia, coragem e harmonia com as forças naturais e espirituais. A lenda de Hércules e as aves do lago Estínfalo revela profundas chaves psicológicas, místicas e esotéricas. Nesse trabalho, o herói derrotou um bando de aves monstruosas com bicos e penas metálicas que devastaram a região. Para derrotá-las, Hércules, guiado por Atena, usou guizos para gerar um som estridente que perturbasse as aves, fazendo-as fugir e permitindo que ele as abatesse, tornando-as alvos simples. Psicologicamente, o mito representa a superação de pensamentos intrusivos e padrões destrutivos, simbolizados pelas aves. O uso do som destaca a importância de transformar essas vozes internas em algo manejável, interrompendo sua influência sobre o emocional. Misticamente, as aves personificam forças negativas ou desarmonias que precisam ser dispersas por meio de vibrações corretas e intencionais. No plano esotérico, o trabalho ensina que é possível ordenar o caos utilizando ferramentas simbólicas como o som, o foco e a sabedoria.
Assim, ao eliminar as aves, Hércules demonstra que a força bruta nem sempre é uma solução. Muitas vezes, é uma harmonia entre inteligência, estratégia e ferramentas espirituais que conduzem à vitória.